Mas pra quem não te conhece, você é professor e universitário e dava aula de quê, né? A gente já conversou aqui, mas pra pessoa que às vezes é novo, né, não te conhece. Inclusive teve gente uma vez que no canal falou assim, pô, você gosta que os caras te chamem de professor porque pra maciar seu ego, esse tipo de coisa? Eu falei, não, porque eu fui professor acadêmico mesmo, né? Fui professor de algumas universidades e faculdades aqui de São Paulo, né? Sempre aqui no estado região de São Paulo, sim. Região metropolitana. Né? Não vou falar o nome das faculdades, né? Porque acho que não cabe, né? Mas, cara, fui professor na área de finanças, né? Gestão de investimentos, matemática financeira, análise de mercado de capitais, sempre nessa área, né? Dei aula até de ciências atuariais também, por conta da minha formação, né? Que eu sou matemático, e aí depois eu fiz gestão financeira, controladoria e auditoria, né? Um MBA, e depois fiz o mestrado em administração. Então, cara, a vida acadêmica aí foram uns 16 anos, 17 anos de vida acadêmica. Puxado. Mas era muito gostoso, era bom. Imagina, ficar aguentando os alunos não deve ser fácil, né? Deve ter muito aluno legal, né? Alguns mala e tal. Cara, eu tenho, cara, assim, ótimas memórias de grandes alunos, cara. De verdade mesmo, cara. Né? Inclusive, eu tenho vários alunos que foram meus alunos na faculdade que hoje estão na minha comunidade. Que legal, né? E, cara, de novo, né? Pra quem não conhece a história, foi um aluno, na verdade foram 2 alunos meus que me trouxeram pro mundo de criptomoedas, cara. Tá, um aluno da Unip, cacete, acabei falando o nome. um aluno de um curso, de uma faculdade, e depois outro aluno de outra faculdade. E, incrivelmente, os 2 eram do curso de Ciências Contábeis. Né? Você vê que coisa, né? Então, os caras de contábeis falando de criptomoedas, esses caras que me trouxeram pro mercado, cara, que me apresentaram. Fiz minha primeira compra de criptomoeda por conta de aluno, cara. Olha que bacana, né? E muitas vezes a gente acredita que a pessoa que já fala sobre finanças, já conhece o mercado, né? Mas não, né? Nada. A gente vive numa bolha praticamente. Olha, eu vou te falar. Pessoal, eu prestava serviço para bancos, né? Eu prestava serviço para bancos também. Então, durante o dia, prestava serviço para bancos, né? E à noite dava aula nas faculdades. Cara, o pessoal de banco ainda não... Hoje em dia, eles ouvem falar, mas a grande maioria não sabe nada. Não sabe nem aonde comprar, não sabe como transferir, não sabe nada. Tá? E eu digo mais ainda. Minha esposa trabalhou 7 anos no banco e a maioria do pessoal de agência, eles não guardam nem dinheiro. Eles não sabem o que é investir nem num CDB, é bem raso mesmo, né? Então, às vezes, a gente vai lá num bancão acreditando que o gerente sabe tudo lá, o cara nem sabe o que tá te oferecendo muitas vezes. Os gerentes sim, mas, por exemplo, tem muito funcionário que ainda tá nesse meio, né, no meio bancário ainda, que o cara não tem, por exemplo, ainda a autoridade para estar falando de investimentos com os clientes. Então, por isso que você vai ter sempre o gerente ou um assessor de investimentos, porque não é todo mundo que está lá no quadro que vai ter essa capacidade, né? Que vai ter essa... Mas eles oferecem os produtos, né? Não, mas os produtos sim, porque eles passam por treinamentos e tudo, né? Porque exemplo, tinha eu chegava no banco lá, e aí a gerente lá, responsável, vinha falar comigo, falava, olha, tem esse CDB aqui, ele é um CDB diamante que rende 80% do CDI. Que beleza. Aí eu olhava assim, nossa, CDB diamante, eu vou querer ser diamante, né? Eu quero 80% CDI. Sabe o que eu pensava na época? 80% do meu dinheiro. 80% de rentabilidade, né? Entendeu? Tipo assim, eles enganam, eles maquiam, né? Tem gente que não entende isso, né? Ele não sabe que ele vai ganhar 80% de uma taxa referenciada, por exemplo, que nesse caso aí é o CDI, né? O cara acha que ele vai ganhar 80%. Pô, aí não precisa ir pra cripto, né? Se você vai ganhar 80%, você pode ficar ali mesmo, cara, né? E não funciona assim. Cara, mas assim, na boa, a gente fala de cripto, né, tudo, que tem gente que não se adequa ao perfil, não é isso? Tem gente que, olha, isso aqui não é pra você. Eu te digo o seguinte, cara, que não tem investimento errado não, tá? Tem o perfil errado, porque eu acho que você pode comprar até uma capitalização pra você, que eu acho péssimo negócio, desde que você saiba o que é uma capitalização, qual é o intuito, como que ela funciona de verdade, o que ela entrega. Se você optar em comprar uma capitalização sabendo de tudo
que ela entrega, cara, tá excelente. Beleza. O grande X hoje que as pessoas elas investem, né? Muitas vezes sem saber no que tá investindo. E aí não é só cripto, né, cara? É isso mesmo, os próprios fundos aí, os fundos de renda fixa, os CDBs, que mais? Os planos de previdência privada, PGBL, VGBL, as pessoas não conhecem, colocam dinheiro sem conhecer, tá? E não é que a questão, os produtos são ruins. Não. Você que às vezes entrou no produto que não é adequado pro teu perfil, que é pra você. Né? E aí tá a falta da educação financeira, né? Precisava ser construído isso aí na escola ainda, cara. Você lida com dinheiro a vida toda. E olha que engraçado, você falando isso daí, eu me recordo que eu fiz a escola, estudei em escola boa, até boa assim no ensino médio, fiz curso técnico, fiz cursinho, fiz faculdade na FATEC aqui de São Paulo e não teve uma matéria falando sobre educação financeira. Não tem, pelo menos na minha época não tinha. Não tinha. Eu olhei assim e falei, nossa, caramba, não tinha uma matéria, não teve uma matéria. O cara começa a falar de educação financeira na faculdade pras pessoas, você entendeu, cara? Só que o cara já fez merda, né? Perdão a palavra, né? O cara já fez caca com o dinheiro dele a vida toda. Então ele vai começar a entender o que é o valor do dinheiro, a história do dinheiro, lá na faculdade, quando ele tá interessado nisso. Né? Se você for para um curso que ele é ligado a finanças. Se você for para um curso que não é ligado a finanças, passa batido. E aí tem muita gente adulto, mesmo cara com 40 anos, 50 anos, que o cara trabalha desde os 10, 15 anos, que não sabe trabalhar com dinheiro. Não tem aquela boa relação com o dinheiro. Né? E às vezes não é porque o cara não ganha bem, é simplesmente porque ele não tem a menor ideia de como administrar, né? Não sabe como investir, não sabe como administrar e pronto, e aí vai, né? E o buraco só fica mais fundo. Fica mais fundo. Galera que tá acompanhando a gente aqui, Cecilva, Rodrigo, Rafaela Ferrari tá aqui também, Rafaelando, Investimentos sem Caô e Yurizeira, um abraço aí, segunda live do dia. O TubaCast não para. Tá de olho, né, Yuri? A gente tem que gravar, Yuri. Aqui no Brasil, aqui a gente tem que trabalhar dobrado, né? Cara, segunda live do dia. Eu vi, cara, você tava com o Renato Albani aqui. O Eliseu, o Luiz. O Luiz e o Guilherme Sacamone, né? O diretor-geral da OKX, né? Isso. O Guilherme fez uma live, participou de uma live no canal. Que legal, já. Ano passado. Manja muito, né? Manja muito, cara. Então foi bem legal a live aqui, o podcast. E é legal, né? Falar sobre esse investimento, sobre investimentos como um todo, a história do dinheiro. Galera, já deixa seu like. Pedro chegando também aqui, Gabriel. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa seu like, se inscreve no canal.